E aí, pessoal, tudo bem? Valdir aqui na área, mais uma vez para bater um papo com vocês sobre técnicas de estudo. Pessoal, nós vamos disponibilizar a partir de hoje uma sequência de videoaulas onde nós vamos preparar as pessoas com técnicas de estudo. Então, você vai aprender a aprender, você vai aprender a estudar, você vai aprender a se desenvolver, estar super bem preparado para fazer as provas no colégio, prestar um Enem, você pode prestar um vestibular, se você já é uma pessoa um pouco mais madura, que está buscando uma qualificação no mercado, prestar um concurso público e ter uma chance maior de poder conquistar este objetivo, ou seja, é um curso que vai permitir você atingir todos os seus objetivos, beleza? Então, hoje é a nossa primeira aula, então antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, dá um like pra gente, clica no sininho para você receber todas as atualizações, porque só assim o YouTube vai disponibilizar esses conteúdos para você, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, aula 1, técnicas de estudo. Eu gosto muito dessa frase que está aparecendo aqui no quadro, que é: o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, e o que eu faço eu aprendo. Confúcio, século VI, 551 a.C. Pessoal, isso para mim não é um provérbio, isto para mim é um mantra de vida, porque depois de tantos séculos que se passaram, é um tema muito atual, é uma forma de pensar que até hoje é moderna, em especial na área de educação e na área de aprendizagem. Maravilha? Vamos lá. Por que estudar é importante? Todos nós temos necessidade de aprender cada vez mais, pois somente o conhecimento, pessoal, e os títulos acadêmicos é que pode trazer grandes oportunidades na vida pessoal e na vida profissional. Ou seja, se você hoje tem uma faculdade, você precisa falar um segundo idioma, você tem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, alguma coisa, um MBA, alguma coisa nesse sentido, isso vai aumentar muito mais as suas chances de estar no mercado de trabalho, numa grande empresa, porque o que falta hoje, pessoal, é mão de obra qualificada e gente com muito conhecimento. Então, estudar é o tempo que você tem para investir e obter esse conhecimento que vai trazer todos esses benefícios para você. Então, portanto, nós vamos aproveitar ao máximo essas videoaulas, sem contar que estudar, ele traz uma série de benefícios para o nosso corpo e para a nossa mente. Vamos embora, vamos lá. Quais são alguns dos benefícios que são gerados pelo estudo? O aprimoramento das habilidades interpessoais. Pessoal, quando nós estudamos, nós aperfeiçoamos a nossa capacidade de dialogar, de discutir, de interagir com outras pessoas, de expor nossos pontos de vista, expor o nosso conhecimento a essas pessoas e também aprendemos a ouvir a opinião dessas pessoas, também aprendemos a escutar o que essas pessoas têm para nos dizer. Um outro fator bem legal é a melhoria na capacidade de organização da sua vida, porque quando nós estudamos, quando nós aprendemos, nós conseguimos organizar melhor uma série de situações na nossa vida. Por exemplo, os matemáticos, os cálculos matemáticos, eles nos ensinam a medir velocidade, distância necessária entre os objetos para você poder construir alguma coisa mais significativa. Esses estudos também mostram que as leis, que são formas de organização de uma comunidade, por exemplo, num país, num estado, num município, as leis são meios de organizar o convívio das pessoas em comunidade. Então, como nós organizamos a nossa vida em comunidade através das leis. Outra coisa importante, bem legal também de se pensar, é
que quando você estuda, quando você tem conhecimento, você obtém uma maior capacidade, um maior nível de resiliência. O que é resiliência, Valdir? Resiliência, pessoal, é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com situações adversas. Ou seja, ele vai superar os obstáculos que estão diante dele. Muitas vezes nos impõe pressões na vida, obstáculos, alguns problemas, e nós temos que estar preparados para isso. E nós só conseguimos esse preparo através do estudo. Por exemplo, gente, a história mundial já mostrou que muitos países venceram guerras, atualmente combatendo pestes. Não é verdade? Nós não estamos vivendo com o Covid-19, buscando uma alternativa, buscando uma vacina, buscando a cura. Tudo isso depende de conhecimento, tudo isso depende de estudo. Então, os povos, outros países crescem muito mais economicamente, ou seja, todo esse conhecimento nos deixa muito mais sensíveis a enfrentarmos os problemas que aparecem no nosso dia a dia. Então a gente consegue conquistar muito mais quando você tem o conhecimento que você estudou para tal. O aumento da capacidade de interpretação. Esse é um outro grande benefício gerado pelos estudos. Por quê, gente? Os motivos que revelam a importância de estudar é que o aumento da nossa capacidade de interpretação, ele se multiplica. Por quê? Porque os estudos nos permitem compreender muito melhor o mundo e o que está ao nosso redor. Você já imaginou se o ser humano não tivesse estudado o movimento de rotação do planeta Terra? Até hoje nós estaríamos acreditando que o Sol é que gira em torno da Terra. Todos nós, através de Copérnico, sabemos que o planeta Terra é que gira em torno do Sol. Por isso que nós temos dia e por isso que nós temos noite. Desenvolvimento do pensamento crítico. O que é isso, gente? Gente, o desenvolvimento do pensamento crítico é uma coisa que mostra para a gente a capacidade de interpretação que nós temos, de conhecimento e de buscar muito mais informações. Então, por exemplo, a capacidade de reflexão, de você ter ideias próprias, de você não se deixar influenciar por uma informação que você sequer sabe que é verdade. Principalmente nesse mundo cibernético que nós vivemos hoje com a internet. A internet, ela traz muita coisa boa, mas também traz muita coisa ruim, muita mentira. Então, o pensamento crítico, ele nos permite discernir o que é certo, o que é o errado, o que é bom e o que é ruim. Maravilha? Vamos lá, pessoal. Agora eu quero conversar com vocês sobre as formas com as quais nós aprendemos, que o ser humano aprende. E isso é possível através dessa pirâmide de William Glasser, que é um psiquiatra norte-americano, que é um estudioso da mente humana, do comportamento humano e das formas como as pessoas conseguem aprender. Então ele criou esta pirâmide, que eu acredito que ela é muito moderna e que traz boa parte daquilo que nós vamos ver hoje e no decorrer das próximas aulas das técnicas de estudo, as formas mais corretas e as mais adequadas para que nós possamos adquirir mais informação e, o melhor de tudo, reter esta informação. Então vamos lá. Nesta pirâmide, lá no topo, informa o seguinte, que nós retemos 10% das informações daquilo que nós lemos, que nós retemos 20% das informações quando nós escutamos alguma coisa, que nós retemos 30% das informações quando eu observo algo, e que eu retenho 50% quando nós vemos alguma coisa e ouvimos ao mesmo tempo. Então, quando eu vejo e ouço, eu consigo absorver e reter 50% dessas informações. Gente, se nós pararmos um pouquinho nesta parte da pirâmide, até que essa parte laranja, nós vamos reparar que é um processo como
a maioria das escolas trabalham hoje com os alunos. Então, você hoje você é um estudante passivo. Você aprende através da leitura, de você escutar, de ver e de ouvir. Por isso que muitas vezes nós temos uma certa dificuldade em absorver determinados conteúdos ou entender determinados conteúdos. Mas reparem bem, a partir da parte verde desta pirâmide, como as coisas começam a mudar. Por quê? Porque a partir desta etapa verde, se você observar bem tudo que está em cada um desses ícones aqui da pirâmide, na parte verde, na parte amarela e na parte azul, mostra que o aluno, que o estudante, ou que o ser humano, ele passa a ser proativo, ele passa a ser uma pessoa participativa. E isso aumenta em muito a capacidade e a condição de absorção de conhecimento das pessoas. Olha bem ali na parte verde. Nós retemos 70% daquilo que nós discutimos com outras pessoas, que nós debatemos com outras pessoas. Então, quando eu começo a debater um assunto, um tema, com alguma pessoa conhecida ou com um grupo de pessoas, e essas pessoas também nos passam algumas informações, fica muito mais simples de a gente reter estas informações. Olha na parte amarela, 80% de retenção de quando nós fazemos algo. Então, quando eu escrevo, quando eu interpreto, quando eu identifico alguma coisa, que eu me comunico com as pessoas, ou seja, quando eu ajo em cima de uma circunstância, eu consigo absorver em torno de 80% daquilo que a gente está aprendendo. Outra coisa importante também, olha aqui na base da pirâmide, 90% quando nós ensinamos algo a alguém, aos outros, ou seja, quando eu aprendo algo e eu começo a explicar para outras pessoas, eu faço um resumo, eu mostro uma estrutura daquilo que eu estou fazendo, eu elaboro um texto, eu começo a ilustrar algo para essas pessoas, eu absorvo 90% dessas informações. Imaginem o seguinte, eu vou dar um exemplo muito simples do que já aconteceu comigo e vocês vão de convir comigo que é um negócio bem interessante. Eu dou muita palestra, eu converso com muita gente, eu faço muitos treinamentos na área de educação, na área de aprendizagem, eu faço muitos treinamentos na área comercial também. E eu me sinto muito privilegiado, no sentido de que eu aprendo muito mais com essas pessoas do que eu transmito algo para eles. Por que eu falo isso? Quando nós ensinamos aos outros, nós absorvemos 90% daquilo que você prega, daquilo que você ensina. Então você imagina que eu sou uma única pessoa conversando com 70, 80, 90 pessoas e eu tenho 70, 80, 90 pessoas também me passando informações. Ou seja, nessa troca de informação, nessa troca de estrutura, no que eu estou fazendo, naquilo que eu estou ensinando, ao mesmo tempo eu estou aprendendo e absorvendo muito conteúdo. Beleza? Dicas que ajudarão a você se organizar e estudar. Gente, eu costumo dizer que tudo que a gente começa a ver a partir de agora é algo que até certo ponto é novo para a gente. E vai ser um tanto quanto difícil nos adaptarmos a essas dicas e a essas situações. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a nos organizar para estudar. Isso demanda tempo. Isso vai demandar um pouco de esforço da sua parte, um pouco de interesse da sua parte em mudar um pouco da sua vida estudantil e criar novos hábitos. Cientistas já fizeram uma pesquisa que mostrava o seguinte, que tudo que você faz por 21 dias consecutivos torna-se hábito. Então eu vou convidar vocês
a pôr essas técnicas de estudo em prática por pelo menos 21 dias consecutivos. A partir do momento que você conseguir fazer isso, o que vai acontecer com você? Isso vai se tornar intrínseco em você. Isso já vai estar dentro de você. Isso já vai se tornar um hábito. Você sabia que tudo aquilo que nós temos de hábito, como por exemplo, escovar os dentes, no nosso inconsciente, é muito comum que todos nós escovamos os dentes, começando sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito, e inconsciente mesmo, com o mesmo número de escovadas. Por que que isso acontece? Porque você já não observa mais, isso é automático. Você não fica prestando mais atenção no seu gesto. Isso já está em você, já é automático. Você levantou, foi para o banheiro escovar o dente ou acabou de fazer uma refeição, é automático. Você começa normalmente pela mesma forma e escova os dentes, dá o mesmo número de escovadas, passa o mesmo número de vezes a escova na sua boca. Claro que há uma variação, né? Não vamos ser tão precisos assim, mas é uma realidade. Então vamos lá. O que nós temos que começar a interpretar e entender para aprender a estudar de forma inteligente? Primeiro lugar, você tem que identificar a importância do assunto a ser estudado. É muito importante saber por que você está estudando determinado conteúdo. Não é interessante aprender simplesmente por aprender. Isso retarda todo o processo de aprendizagem. E é sempre conveniente que você peça ajuda para alguém, ou na sua casa, ou seu próprio professor, ajudar você nessa conexão da matéria que está sendo aprendido com o que vai acontecer no seu dia a dia, com o que acontece no seu dia a dia. Então vamos lá, pessoal. Por que é importante saber por que você está estudando determinado conteúdo e por que não é interessante você aprender simplesmente por aprender? Porque quando você se envolve com a coisa, quando você começa a compreender as razões pela qual aquilo que você está estudando vai te servir no seu dia a dia, de alguma maneira, você começa a compreender melhor a situação. Eu vou te dar um exemplo bem simples de uma coisa que aconteceu comigo no meu tempo de estudante de Fundamental 2. Eu tinha uma professora de História que ela nos dava diversas apostilas, não trabalhávamos com livros na época, só com apostilas, e ela nos ensinava a grifar os trechos importantes de um determinado texto e do lado no parágrafo colocar algumas observações relacionadas ao parágrafo que nós estávamos estudando. Gente, estudar história era um porre. Era muito chato, porque eu não entendia absolutamente nada. Eu só sabia que eu tinha que decorar aquilo, entender aquilo que estava escrevendo e os resumos que eu fazia, para poder fazer uma prova. Isso aconteceu no meu 6º ano e no meu 7º ano do Fundamental 2. Faz tempo, hein, pessoal? Faz muito tempo. Aí entrou uma professora no colégio que veio dar aula para a turma do 8º, mamãe, que é uma hippie. Então ela tinha cabelo encaracolado, ela usava um óculos fundo de garrafa, ela usava aquelas saias de cigana, aquela roupa solta. O nome dela era Maria do Socorro e, obviamente, logo nós apelidamos ela de Mary Help. Só que ela tinha uma coisa muito especial com ela. Ela fazia com que nós nos envolvêssemos com a história, entender por que nós estávamos estudando aquilo. Então ela trazia as coisas do passado, por exemplo, Revolução Industrial, com aquilo que a gente estava vivendo naquele momento presente. Por que as indústrias eram daquela forma, como tudo começou, quais eram os principais benefícios, quais eram os principais dificuldades que se tinham na época em detrimento a esta situação. Ou seja, ela nos fazia compreender o porquê nós estávamos estudando aquilo. E isso fazia
transformava o nosso aprendizado numa coisa mais simples. Porque eu estava entendendo o que estava vendo. Porque ela estava nos mostrando de uma forma bem legal. Compreendeu? Então, pessoal, procura alguém para te ajudar nesse sentido. Conversa com o seu professor mesmo. Ou com seu pai, com a sua mãe. Isso vai te ajudar em muito. Condições de ambiente e seu preparo. O que nós estamos querendo falar sobre isso? Vamos lá, pessoal. Prepare um lugar tranquilo e adequado ao seu aprendizado, com uma iluminação apropriada. Antes de começar a estudar, prepare todo o material necessário referente à disciplina e o tema que será estudado. Alimente-se bem e beba bastante água. Foco no que você estará estudando. Procure definir sempre o mesmo espaço para estudar. O que nós estamos querendo mostrar com isso, pessoal? Primeira coisa, se você não tiver um local adequado e apropriado para estudar, nada do que nós estamos conversando aqui vai surtir efeito. Então não adianta você querer deitar no sofá para ler um livro com a televisão ligada, não adianta você deitar na cama para querer fazer o seu dever de casa, não adianta você ter 200 mil coisas em cima da sua escrivaninha, livro de história, livro de geografia, livro de português, livro de matemática, se você vai estudar numa determinada disciplina. Vou usar o exemplo, matemática. O que você precisa fazer? Organizar a sua escrivaninha, organizar o seu local, pegar o livro que você vai estudar naquele dia daquela determinada matéria, no caso que eu estou dando como exemplo, matemática, e guardar todas as outras coisas de forma organizada, para que você não fique se distraindo com um monte de coisa em cima da mesa. Porque o que acontece? Você tem estudar matemática, aí você olha para o lado, tem um livro de ciências, você olha para o outro, tem um livro de geografia, tem um livro de história. Aí você começa, a tua cabeça começa a funcionar de uma maneira que, puxa, eu também tenho que estudar geografia. Ah, eu também tenho história para estudar. Poxa, eu vou ter prova depois de amanhã. Então você começa a perder a sua concentração e aí você não consegue se organizar para estudar. E aí você não estuda absolutamente nada. Outra coisa importante, quando você for começar a estudar, já prepara todo o material, para não ter que levantar toda hora. Então, se você sabe que você vai beber água, se você sabe que você precisa de caneta, de papel, de rascunho, já providencie tudo para a hora que você sentar na sua escrivaninha, no seu local de estudo, você se concentre única e exclusivamente naquilo que você vai fazer. Outra coisa, alimente-se bem e beba bastante água. Alimentar bem, gente, não significa que você tem que comer um prato de pedreiro ou comer uma feijoada. Você tem que comer coisas de uma forma balanceada, uma coisa equilibrada. Porque se você comer uma feijoada, nem você e nem ninguém vai conseguir estudar depois de uma feijoada. Porque vai bater uma preguiça, vai bater um soninho. Então, procure fazer uma refeição equilibrada, beber bastante água, e aí você vai conseguir fazer o seu intento, atingir o seu objetivo, que é estudar aquela matéria que você já se programou para aquilo. Maravilha? E uma outra coisa importante é, defina o seu lugar de estudar. Se é no seu quarto, se é na sua escrivaninha, coloque isso na sua mente, que este é o seu lugar de estudar. Lembra que eu falei agora há pouco que tudo que você faz por 21 dias consecutivos se torna hábito? Se você também conseguir transformar isso num hábito, e você vai estudar com muita tranquilidade, com mais facilidade e vai se concentrar melhor no estudo. Beleza? Então vamos lá, organize o seu tempo. Nós vamos falar muito sobre organização também nas aulas futuras. Defina quanto tempo você terá disponível para estudar cada uma das matérias que você precisa. Priorize as datas de provas ou entregas de trabalho de acordo com as datas, ou seja, estude e entregue o que tiver a data mais próxima. Vocês estão percebendo que aí está pedindo para você ter uma certa organização? Vamos lá. Caso as tarefas sejam longas, divida
em etapas. Isso facilitará a sua entrega. Cada 1 hora estudada, não precisa ser uma coisa precisa, pontual, mas dá um intervalinho de 5, 10 minutos para que você possa beber uma água, esticar as pernas, descansar um pouco, ir no toalete, porque isso vai te ajudar na sequência do estudo. E estudar muito tempo, sem intervalo, com certeza vai interferir diretamente nos seus resultados. Ou seja, de forma negativa, pessoal. Então, tenha sempre a noção de que você precisa descansar um pouquinho a cada 1 hora e pouco que você estudou. Vamos lá. Quando a gente fala em defina quanto tempo você tem para estudar, você já tem isso, mais ou menos, na tua mente. Tudo bem que a gente não gosta muito de estudar, eu prefiro o meu videogame, eu prefiro conversar com os meus amigos no celular, eu prefiro ir para o meu futebol, para a minha natação, eu prefiro conversar com a minha namorada, mas isso tudo não vai te trazer o resultado que você está buscando nas suas provas, no seu vestibular, no Enem que você vai prestar, no concurso público. Isso faz parte, sim, da vida e é importante que você tenha tudo isso, mas no momento adequado. Então, defina quanto tempo você vai estudar por dia. Vamos falar em 2 horas por dia? Olha bem, estudar não é fazer lição de casa, hein, pessoal? Estudar é estudar. Lição de casa é uma coisa que você faz para que você aprendeu na sala de aula. Então você precisa estudar os conteúdos que são importantes para as suas provas, para os seus exames. Ou, melhor, vamos lá, com as tarefas mais longas, fatiar o tempo dessas tarefas. Por quê? Normalmente você vai ter um livro para ler para uma determinada prova. Primeira coisa que você vai falar: nossa, esse livro é grosso demais, tem mais de 100 páginas, tem 150 páginas. Aí você abre o livro, não tem figura. Não é possível. Um livro sem figura e com 150 páginas. Eu não vou conseguir ler esse livro a tempo. E aí você encosta esse livro lá na sua prateleira, na sua estante, no seu quarto, em qualquer lugar. Quando você se programa para definir essas tarefas que são mais longas, você consegue realizar tudo. Então, espera um pouquinho, eu tenho um livro com 150 páginas para ler, eu tenho 30 dias para ler esse livro, para fazer uma prova, que minha prova vai ser daqui a 30 dias. Para e pensa bem, gente. Você vai estudar algumas páginas por dia. Só isso. Mais nada. Você vai estudar 5, 6 páginas por dia num livro de 150 páginas. Ou um pouquinho mais, se você acelerar, se você gosta de ler. Então você divide isso aos poucos e não deixa para a última hora, para a última semana, para o último dia, para você ler tudo. Porque mesmo que você consiga ler tudo, você não vai absorver aquilo que você leu. É muita informação, é muito conteúdo. Sabe, eu sempre brinco com as pessoas que você tem tempo para tudo. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples. Todo mundo gosta de comer salame, não gosta? Todo mundo gosta de um salaminho. Só que o salame ele é gostoso quando ele é fatiadinho, fatia bem fininha, bem fresquinho, num pão quentinho, num pão gostoso. Se bobear, a gente come quase que uma peça de salame inteira. E você saboreia essas fatias, você absorve bem todo o sabor que ela tem, faz uma boa digestão, ou seja, é muito gostoso. Agora, se você pegar este mesmo salame e tentar comer ele sem fatiar, primeiro, muda o sabor. Segundo, você não vai conseguir comer o salame dessa maneira. O sabor muda, a textura muda, ou seja, você não vai aproveitar e saborear esse salame.
Então, nos estudos é a mesma coisa. Fatie o seu tempo em fatias bem fininhas. Você vai absorver muito melhor esses conteúdos. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, a pressa é inimiga da perfeição. Após definir quanto tempo você vai estudar, divida esse tempo por 2 ou 3 matérias diferentes. Nós já vamos falar sobre isso. Possivelmente, você não terá o resultado que espera usando todo o seu tempo focado numa disciplina, numa única disciplina. Logo, você vai se cansar, você vai se perder, a concentração vai viajar, vai embora, e você não vai se concentrar mais naquilo que você está estudando. Então, lembra que nós falamos agora há pouco, para você projetar um tempo de estudo, 2 horas e pouquinho. Veja lá o tempo que você tem disponibilidade para fazer isso. Dentro desse tempo, divida isso em 2 ou 3 matérias diferentes. Hoje eu vou estudar um pouco de português e história. Hoje eu vou estudar um pouco de história, geografia, um pouco de geopolítica. Hoje eu vou estudar um pouco de física, um pouco de matemática. Divide o seu tempo em várias matérias. Por quê? Porque sua mente não cansa. E você trabalhando um pouquinho de cada coisa, você absorve muito melhor os conteúdos e retém muito melhor a informação. Vamos lá. Foco e concentração. Nós vamos falar muito sobre isso ao longo das outras aulas de técnicas de estudo, que vão ser apresentadas daqui mais uns dias aí para vocês, beleza? Mas antes de falar de foco e concentração, pessoal, não esquece, mais uma vez, vou pedir para vocês se inscrever no canal, clicar no sininho e, se possível, dar o seu like para nós, para que você possa receber este conteúdo sempre atualizado e que você possa usufruir da melhor maneira possível. Vamos lá, vamos falar de foco e concentração. Lembre-se do seu lugar para estudo. Lembra que nós falamos lá no começo? Você definiu um lugar para você estudar, que esse lugar tem que ser silencioso e preparado para você não perder a atenção. Avise as pessoas de casa para evitarem barulhos. Assim você não se distrairá. Evite distrações exteriores. Desligue o celular. Deixe o seu bichinho de estimação fora do seu local de estudo. Aprenda a controlar o tempo. O seu lugar, o lugar que você vai estudar, ele tem que ser um local sagrado. Aquele lugar que você sabe que você entrou ali, o seu foco é totalmente naquilo que você precisa estudar. Seja para uma prova, seja para um vestibular, seja para o Enem. Não importa, você tem que se concentrar, você tem que manter o foco e a concentração. Então, quando você for para esse local, já leva a sua garrafinha de água, que a água é importante, porque ajuda a oxigenar o seu cérebro. Já leva o seu caderno, já leva os seus livros, vai no banheiro antes, para que você o faça somente depois que você estudou lá aquela 1 horinha, dentro daqueles 5, 10 minutos de descanso, que você vá no banheiro, que você coma uma barrinha de cereal, uma barrinha de chocolate. Mas neste período que você está estudando, desliga o seu celular. Eu sei que é legal a gente conversar com a namorada, conversar com um amigo, querer jogar, mas essa 1 hora, 2 horas que você vai estudar, vai passar rapidinho. E você vai falar com todo mundo que você quer. Então, não estou pedindo para você jogar o seu celular fora. Nós só estamos pedindo para que você se concentre naquilo que você vai fazer. Porque é isso que é importante neste momento. Beleza? Então, vamos para o nosso último tópico de hoje, da aula 1 aqui de técnicas de estudo, que nós vamos falar agora sobre os resultados positivos não acontecem por acaso. O que nós estamos querendo dizer com isso? Vamos lá, pessoal. Lembre-se que o sucesso, muitas vezes,
depende de certos sacrifícios. Precisamos definir prioridades para alcançar os seus objetivos. Às vezes temos que sacrificar um pouco os nossos finais de semana ou as nossas atividades de lazer. Saber dosar, olha só que legal, saber dosar o tempo de descanso, de lazer e descansar sempre nos horários adequados. Você viu a chave da coisa? Dosar. Pessoal, dosar é a chave da coisa. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema de agora. Os resultados positivos não acontecem por acaso. Eu sei que muitos de vocês praticam esportes e alguns até esportes de alta performance. Natação, basquete, vôlei, futebol, alguns fazem balé, ou seja, várias atividades que você tem. Piano, violão, qualquer coisa nesse sentido. Muitas vezes, se você tem um objetivo a alcançar em qualquer uma dessas atividades, você tem que fazer alguns sacrifícios algumas vezes. O atleta de alta performance não pode sair por aí comendo doce, não pode tomar qualquer remédio, porque você corre o risco de ser pego num doping por conta de uma medicação errada. Você tem que fazer muitos exercícios físicos, se preparar bem fisicamente, muitas vezes, para atingir um objetivo, que nem eu tenho uma sobrinha que faz natação, e ela nada, faz aquela natação de longa distância em mar aberto. Ou seja, você tem que ter uma preparação física especial para isso. Então você tem que se dedicar, você tem que abrir mão de muitas coisas bacanas para que você atinja os seus objetivos futuros. Com as provas, com a escola, com os estudos, é a mesma coisa, pessoal. Não muda muito. A diferença é que é algo focado para o seu futuro. Se não der certo, você ser um esportista de alta performance, um grande violinista, um grande pianista, um excelente jogador de basquete, você tem os estudos à sua disposição. Você vai poder se formar em algo que também lhe traga algum prazer e lhe traga também reconhecimento profissional e melhorias na sua vida pessoal. Então, às vezes a gente tem que sacrificar final de semana em detrimento ao estudo. Nós não estamos dizendo para você que você não vai passear, que você não vai se divertir, que você não vai na sua balada, que você não vai no seu futebol, mas que você precisa priorizar algumas coisas em um determinado momento. Para isso, pessoal, nós colocamos aqui um gráfico com quadrantes, explicando um pouquinho dessa coisa, das prioridades que você precisa definir na sua vida quando se trata de estudo. Olha que legal isso aqui. Aqui, nesse canto esquerdo, eu tenho aqui no azul coisas não importantes e aqui no vermelho coisas importantes. Aqui nesta coluna superior eu tenho coisas urgentes e coisas não urgentes. Vamos dar uma interpretada nisso? Vamos lá. Vamos pegar esse quadrante aqui. Olha, importante. Se eu pegar aqui importante e urgente, o que eu tenho que definir como meta e como objetivo para mim? Se é alguma coisa importante e urgente, eu vou fazer agora. Então, faça antes de qualquer outra coisa. Você vai ter uma prova depois de amanhã. Isto é importante. Depois de amanhã, isto é urgente. Então, se concentra, organiza a sua vida e estude agora. Faça o que você tem que fazer agora. Algo importante, porém não urgente. Se é algo importante, mas não é tão urgente, digamos que seja uma prova, eu vou ter uma prova de matemática
na próxima semana, na próxima quarta-feira. Nós estamos gravando hoje numa quarta-feira. Pessoal, a prova é importante? Sim, ela é importante. Mas no momento ela é urgente? Não, ela não é urgente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me programar para executar essa tarefa e esta preparação para esta prova. Então, eu não vou deixar a coisa para a última hora, para cima da hora. Eu já vou me programando aos poucos para esta prova. Já vou me preparando para ela. De pouquinho em pouquinho. Não preciso começar hoje, mas eu posso começar, se hoje é quarta, na sexta-feira. Posso usar um pouquinho do meu sábado, um pouquinho do meu domingo. Posso me programar para estudar segunda, terça e quarta. Mas execute esta programação, beleza? Vamos falar agora de uma coisa não importante e nem urgente. Eu vou ter uma baladinha hoje à noite para ir. Olha, eu não posso estudar porque eu tenho que jogar uma partidinha de tênis, eu tenho que treinar meu tênis, eu amo tênis. Gente, se você tem compromissos importantes, urgentes ou não urgentes, essa situação ela não é importante neste momento agora e ela também não é urgente. Porque jogar tênis não é urgente. Você não está participando de nenhum torneio profissional. Mas se você for mal numa prova, você corre o risco de reprovar. Então eu não estou dizendo para você deixar de jogar tênis, que você pare de treinar o seu tênis, que você pare de ir na natação, que você deixe de treinar natação. Mas eu estou pedindo para você definir algumas prioridades para que você tenha resultados positivos na sua prova, no Enem, no vestibular, para que você cresça como pessoa, que você cresça como ser humano, que você se desenvolva com conhecimento adquirido. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Eu sei que tudo que eu falei aqui, isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso requer treinamento, isso requer prática, isso requer você se dedicar a querer fazer isso também. Mas você pode ter certeza de uma coisa: quem tira notas boas, tem algumas pessoas que têm um dom, um certo privilégio na sua capacidade intelectual. Mas normalmente, a grande maioria das pessoas que vão bem nas provas, não é aquela que estuda mais. Você já deve ter vários colegas que falam assim, mas ele não estuda quase nada. É aquele que estuda de forma inteligente. É aquele que estuda de uma forma coerente. Estudar muito não é sinônimo de que você vai conseguir obter o seu resultado. Agora, estudar de forma inteligente, de forma consistente, de forma coerente, é o que vai trazer resultado para você. Pessoal, até a próxima aula. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês estejam gostando de todo o conteúdo que nós estamos disponibilizando. Forte abraço para vocês. Fiquem todos com Deus.